com o The Thing, um filme de 1982. É um título fundamental na obra do Carpenter, a vários níveis, um dos quais tem muito a ver com questões de economia, porque é o primeiro filme que o Carpenter faz para um grande estúdio americano, para a Universal. Ele tinha já com esquemas de produção não ligados às majors, portanto independentes, entre aspas, como se diz hoje. Tinha já alguns filmes bastante importantes e que tinham sido muito bem sucedidos, nomeadamente o Assalto à 13ª Esquadra, ou Halloween, ou o Nevoeiro. E como sempre acontece, sempre aconteceu e continua a acontecer, os grandes estúdios de Hollywood estão sempre à cata de talento que seja capaz de se converter em receita de bilheteira, e depois de todos estes grandes sucessos comerciais do Carpenter, a Universal convenceu-o a trabalhar para ele. De resto, o Carpenter também não ofereceu grande resistência a esse convite, aceitou, julgo que prontamente, o que também parece iniciar da parte dele uma vontade de dar esse salto para o coração da indústria americana. Infelizmente também foi um filme em que as coisas começaram a correr mal, porque o The Thing, sendo o primeiro filme do Carpenter, como disse, produzido à grande e do qual se esperava muito na bilheteira, acabou por ser um relativo fracasso. E um fracasso que deixou marcas e, de certa forma, condicionou a obra que o Carpenter nos anos seguintes fez no seio do coração de Hollywood. Portanto, é um filme que deixou marcas, um fracasso que deixou marcas e que condicionou bastante a liberdade que o Carpenter teve durante os anos seguintes, em que continuou a trabalhar para os grandes estúdios americanos. Já agora, pode-se dizer que essa experiência acabou por ser relativamente curta. Depois de mais 2 a 3 filmes, o Carpenter deixou outra vez de trabalhar para Hollywood, voltou aos esquemas de produção independente, com menos meios e sobretudo menos obrigações comerciais. E logo de seguida, no final da década, estamos no princípio da década, estamos em 82, no final da década, em 88, é já nesse regresso à produção independente que ele assina um dos títulos mais espantosos da sua obra e mais importantes, o They Live, que é de resto um filme que já tem alguma relação com este que vamos ver, com o The Thing. Depois é importante notar também que The Thing, que em português se chamou Veio do Outro Mundo, é um filme que é, por assim dizer, um remake de um filme dos anos 50, que tinha sido realizado a meias entre o Christian Nyby, um realizador hoje muito pouco conhecido, e o Howard Hawks, um realizador que dispensa apresentações, e que era, de resto, uma das grandes, maiores admirações do John Carpenter, que já tinha, no Assalto à 13ª Esquadra, feito uma espécie de remake. Enfim, um filme bastante... não é um remake estrito, mas é um filme que se inspira fortemente no Rio Bravo, que é outro filme do Howard Hawks. Portanto, este seria, tendo isso em consideração, este é uma espécie de segundo remake que o Carpenter fazia de uma obra do Hawks. Notar isto é apenas um pormenor, talvez, mas é importante para mostrar ou para frisar a que ponto o princípio da obra do Carpenter foi vivido numa espécie de relação com aquelas que eram as suas grandes admirações. Falei do Hawks, podia notar que outra das suas grandes admirações, que é o Hitchcock, que era Alfred Hitchcock, está por trás de filmes como o Halloween, por exemplo, e ainda mais do filme que o Carpenter fez para a televisão, que é muito menos conhecido, no final dos anos 70, Someone is Watching Over Me, que é um filme que de alguma maneira
convoca uma série de elementos hitchcockianos, explicitamente de filmes como A Janela Indiscreta ou o Vertigo, que são diretamente citados. O filme é quase um encontro entre os dois, e que foi o momento em que, de alguma maneira, o Carpenter pagou a sua dívida para com o Hitchcock. Para com o Ox continuava a pagar, e este The Thing, sendo um regresso a um filme da autoria do próprio Ox, é mais ou menos dessa dívida. The Thing é um filme de ficção científica, passa-se numa estação polar, agora não lembro se no Ártico ou no Antártico, mas numa estação polar, portanto uma espécie de fim do mundo, onde é sempre inverno, onde o grupo de personagens vive em completo isolamento, numa estação de trabalho científico, penso eu. Portanto, é uma situação em que temos um grupo de personagens completamente isolado do mundo exterior, forçado a conviver entre si. Isto é um elemento, obviamente, explorado, enfim, é um elemento típico de vários filmes de ficção científica, mas também, e isso é um dos aspectos curiosos do filme, mas também do western. E eu julgo que quando a gente vê o The Thing, se é evidente que não podemos escapar aos elementos de ficção científica, a lógica do filme, a maneira como as personagens se relacionam entre elas, com a ameaça exterior e com o espaço em que vivem, estamos talvez muito mais próximos do western. Isso é um aspecto curioso do filme, é que, sendo uma história de ficção científica, ela é tratada de maneira muito mais próxima dos códigos do western do que propriamente da ficção científica, sem, obviamente, rasurar o que há de ficção científica no filme. Depois, é um filme que ataca muito diretamente uma das questões centrais do cinema do Carpenter, que é a questão do mal. Não do mal em abstrato, ou por outra, do mal em abstrato, sim, enquanto entidade mítica, mas que se manifesta concretamente e que se manifesta de maneira insidiosa no cotidiano. Já o Halloween, por exemplo, era um filme totalmente construído sobre isso. Este leva essa abstração a um nível ainda mais profundo, porque toda a questão do filme tem a ver com as formas que a coisa da Thing toma. Estamos perante uma criatura, se pode chamar assim, um ente extraterrestre que tem a capacidade de se apropriar e tomar formas completamente diferentes, formas humanas, formas não humanas, formas animais, formas enfim, de todo tipo, e que obviamente torna a questão da sua identificação, da sua apreensão extremamente complicada. Essa é, no fundo, a grande questão do filme. Eu lembro no texto que escrevi sobre o filme para uma folha de Cinemateca, dizia que este filme se podia chamar, como o do Antonioni, de uns anos antes, chamado Identificação de uma Mulher. Este filme podia se chamar Identificação do Monstro, porque é toda a questão, enfim, uma das questões nucleares do filme é a identificação, o reconhecimento desse monstro, o reconhecimento do mal entre nós, entre as personagens. Como é que se reconhece claramente o mal, qual é a forma que o mal tomou, e a partir desse reconhecimento agir contra ele. Nesse aspecto é interessante notar, e há bocado falei do They Live, que essa já é uma questão do They Live, é o célebre filme dos óculos escuros, que é preciso pôr para ver claramente o mal na forma de extraterrestres que tomaram na aparência, ou tomaram uma aparência humana, que só é desmascarada quando são vistos com os óculos escuros especiais. Essa é, formulada de outra maneira, também já a grande questão do The Thing. Vale a pena dizer ainda que, apesar do Carpenter ter ficado bastante magoado com o insucesso comercial deste filme, ele é, ainda hoje, enfim, nas entrevistas mais recentes que o Carpenter dá,
quando lhe pedem para referir qual é o filme de que ele mais se orgulha, qual é o filme que ele prefere em toda a sua obra, este é o filme que ele costuma dizer, é o filme pelo qual tem mais afeto, talvez também pela sua história mais ou menos infeliz, pelo facto de ter sido um tal insucesso comercial, que também é interessante, sendo um filme de extraterrestres, é interessante contrastar com o outro filme de extraterrestres de 1992, que é o E.T. do Spielberg. São dois filmes relativamente contemporâneos. Um foi um enorme sucesso, o outro foi um grande fracasso, ou pelo menos um fracasso relativo. E sim, é interessante comparar a relação completamente diferente que os dois filmes estabelecem com a ficção científica, com a tradição da ficção científica do cinema americano e com a própria figuração dos extraterrestres. No caso do Carpenter é uma coisa muito mais arquetípica, muito mais abstrata. No caso do Spielberg é evidentemente a conversão da ficção científica e dos extraterrestres a um registro de conto de fadas moderno que se parte da ficção científica chega a um ponto que praticamente já nada tem a ver com a ficção científica, seja enquanto ideia, seja enquanto género e tradição dentro do cinema americano. Finalmente dizer que este filme, não sendo um filme propriamente político, sendo também aí bastante abstrato, e neste caso muito mais abstrato do que depois o Day Live, é um filme que já tem enfim, algumas, podemos dizer, conotações políticas. Aliás, a matriz, o filme do princípio dos anos 50 do Naive e do Ox foi entendido na altura como uma espécie de parábola sobre a caça às bruxas do senador McCarthy, portanto não é uma história totalmente, mesmo na raiz, não era uma história totalmente impermeável a uma leitura política. Neste caso, essas conotações são muito mais abstratas, nada há que um recorde de explícito quanto a uma questão política, mas há uma desesperança no filme, uma espécie de derrota perante o mal. Quase não é uma prostração porque eles combatem o mal, mas há um momento em que se percebe que está tudo perdido, basicamente. E final? Exatamente, e é a cena final, que é uma cena absolutamente extraordinária, no que tem ao mesmo tempo de estoico e de fatalista, que culmina com o Kurt Russell a dizer: vamos ficar aqui mais um bocadinho e ver o que é que acontece. Yeah. E pronto, acho que não precisamos ficar aqui mais um bocadinho, vamos ver o que é que acontece no filme.